Campos dos Goitacazes, terra de sobrenome indígena, mas composta também por outras etnias que remetem a um dos períodos mais nauseantes da história do mundo. Uma terra onde a maior parte de seus habitantes eram escravizados, no retrato das mazelas e desigualdades sociais que repercutem até os dias de hoje. Uma triste herança que só será mudada quando nos reconciliarmos com o nosso passado, mas para isso, antes é preciso exumá-lo. E é exatamente o que nos propomos a fazer. Por isso eu te convido a caminharmos juntos e redescobrirmos histórias desse município erguido a sangue e suor de tanta gente. E gente que até hoje talvez esteja enterrada aqui, numa área que se transformou num dos pontos mais movimentados do centro de Campos. É possível dizer sim que há restos mortais, porque isso não tem como a gente regulamentar isso, né? Mas é uma grande contradição, né? Um local que enterrou tanto pessoas negras, hoje é uma faculdade que recebe pouquíssimas pessoas pretas. Na diáspora africana, milhares de pessoas de Angola, Moçambique e do sul do Congo foram sequestradas e trazidas a Campos dos Goitacazes. Torturadas e mantidas em cárcere privado, elas ainda teriam posteriormente parte de sua história saqueada. A gente perdeu muito do nosso patrimônio. Muita coisa daqui de Campos foi leiloada, foi levada para fora. Por quê? Campos já foi cogitada até ser capital do Brasil. A gente tinha muitas coisas interessantes e que representavam a história do Brasil. Então a gente tem coisas no Museu Imperial, a gente tem coisas no Museu Nacional. A gente também possui peças na mão de colecionadores daqui da cidade. Com tantos registros extraviados, alguns boatos permanecem na cidade. Na verdade, há um equívoco quando se fala que Campos foi a última cidade a abolir os escravos. E assim, aonde está isso? Eu não sei de onde que tiraram isso. Essas informações todas aqui que a gente está passando, elas são pouquíssimo divulgadas. Isso dificulta muito a própria população de se entender, de se enxergar. Pensando nisso, essa socióloga fez uma pesquisa que mostra 26 marcos da escravidão em Campos. Muitos desses pontos não contam com qualquer referência nas esquinas da cidade. O prédio que cedia a Justiça Federal hoje em Campos já foi, na verdade, a casa do cônego, na maior liderança da Igreja Católica em Campos, por volta de 1850. E foi nessa casa que nasceu o líder abolicionista José do Patrocínio. Só que José do Patrocínio tem uma história muito triste de seu nascimento, porque ele é fruto de uma relação que se pode dizer abusiva. A sua mãe teve o José do Patrocínio por volta dos 13 anos de idade, como conta a história. Ela era uma escrava da casa do cônego e o pai, né, que se tem conhecimento assumidamente, era o cônego que era a maior liderança religiosa. Essa é a Lira de Apolo, que é a sociedade musical mais antiga ainda existente que Campos tem. E a Lira de Apolo tem uma relação muito próxima ao movimento abolicionista. Ela é criada no retorno da Guerra do Paraguai. Os soldados que foram lutar na Guerra do Paraguai retornam para o Brasil e criam a sociedade Lira de Apolo, que mais tarde vai se unir ao movimento abolicionista. Exatamente nesse ponto da rua Doutor Inácio de Moura com a rua Boa Morte, que Adolfo Porto sofre um atentado de morte, e isso é noticiado no jornal 25 de março, marcando como o movimento abolicionista em Campos era cheio de episódios bastante agitados e bastante movimentados. Criado por Carlos de Lacerda, o jornal 25 de março era o tambor da Revolução Abolicionista, que teve Campos como um dos principais protagonistas nacionais. Registros de insurgência diante de tanta crueldade. A gente tem o caso do Tribunal do Júri, que foi julgado aqui, justamente nesse prédio, onde é o museu, no Salão dos Fundos. O caso da Ana Pimenta é só uma das histórias de escravos que se rebelaram contra seus senhores. Na verdade, as escravas se rebelaram contra a sua dona e sufocaram ela à noite, pela forma também pela qual elas eram tratadas, elas eram guardadas num armário de cozinha. Campos era uma cidade violenta para os escravos. Estes são alguns exemplos de instrumentos de tortura que senhores de engenho utilizavam para manter a ordem, ao menos a ordem que eles queriam. A gente tem também relatos, por exemplo, de Dom Pedro II, quando visita Campos e fica um pouco assustado com a forma como os escravos eram tratados ainda, recebendo as siglas dos seus donos como gado no corpo. No museu também,
a este quadro referente à Guerra do Paraguai. Os barões foram retratados em primeiro plano, enquanto os negros sequer tinham rostos. 90% do que foi daqui de campo, campistas que foram para a Guerra do Paraguai foram os negros. Os barões do açúcar escreveram cartas de alforria para seus escravos. Se voltassem vivos, estavam libertos. Já os escravos que tentavam fugir eram punidos em praça pública. Mas o Pelourinho de Campos hoje serve mais como um banco de praça do que de memória daqueles tempos. A poucos metros dali fica o segundo maior canal artificial do mundo, com mais de 100 quilômetros de extensão. Aqui às margens do canal Campos Macaé, uma das maiores obras feitas com força de mão de obra escrava, está o último representante vivo da época da escravidão. O baobá, símbolo de vida na África, hoje também representa um tempo de privação de liberdade, mas está esquecido pela população. Considerada sagrada na cultura africana, a árvore foi redescoberta apenas em 2014 e era a única da espécie presente na cidade. Era, porque hoje, como um símbolo de resistência, começa a florescer um outro exemplar a cerca de 14 quilômetros dali. Essa nossa amiga aqui de apenas 6 anos é fruto do poder da ancestralidade. Que essas raízes ajudem a renovar o ciclo de luta por liberdade africana em nossa região. O pequeno baobá é o mais novo morador do solar do colégio, edifício mais antigo da região. Antes dele, viveram ali os jesuítas e mais de 1.400 escravos. Quando você olha para a composição, digamos assim, das escravarias das ordens religiosas, você percebe a composição de unidades familiares. Então, a gente tem que perceber que, na verdade, esse tratamento benevolente, muitas das vezes, também está relacionado a uma pacificação do que eles chamavam das senzalas, porque essa, na verdade, era uma tática muito utilizada para você manter fixo o escravizado ao seu local de trabalho e moradia. No século XVII, muitas pessoas pretas, como eu, faziam esse movimento diariamente. O motivo era para marcar a produção de tijolos numa cerâmica. Caso contrário, elas poderiam ser punidas. Hoje, sede do Arquivo Público Valdir Pinto de Carvalho, o local guarda a memória da cidade. E foi aqui, sob o silêncio dessas paredes históricas, onde foi encontrada a resposta definitiva para a lenda de que Campos foi a última cidade a abolir a escravidão. Mas a gente tem que parar para pensar o que era a adaptação ao cativeiro. Sobreviver era um ato de resistência. E aí, quando chega em 88, entre os meses de janeiro, fevereiro e março, você tem uma leva por toda a cidade de queimadas de canaviais e fugas em massa das fazendas, em ações que eram coordenadas, elas aconteciam pontualmente naquele momento para ter um prejuízo gigantesco para os fazendeiros. Isso levou à necessidade de se fazer em março o chamado Congresso Agrícola. A gente tem aqui no Monitor Campista a ata do Congresso Agrícola em que é abolida a escravidão em Campos. Então a gente percebe que a história da escravidão em Campos, ela é, principalmente nesses anos finais, ela é marcada pela rebelião das senzalas, né? Em seus arquivos também estão provas da insurreição negra, que germinava nos porões da Casa Grande. Um escravizado que comprava o Monitor Campista a partir de uma arrecadação entre os companheiros e ele lia o monitor para os seus companheiros. Foi uma leitura, digamos assim, particularizada, porque ele disse para os companheiros que a escravidão havia acabado no Brasil e que, portanto, eles eram livres e deveriam receber pelo trabalho. E aí a intenção deles era iniciar uma revolta nessa fazenda, que era uma fazenda de um comendador, só que o movimento ele foi delatado por um companheiro antes que pudesse acontecer de fato na manhã. O delegado de polícia chega com as forças para interromper o movimento. Hoje, os instrumentos de tortura são peças de museu, mas as marcas de tanta violência ainda assombram a população negra, que tem o dobro de chances de ser assassinada. Hoje a cidade viu a cana-de-açúcar dar lugar à exploração de petróleo. Mas nesse período, muitos campistas descendentes de escravos ajudaram a contar a história de Campos e do país. Na política, Nilo Peçanha, primeiro presidente negro do Brasil. No esporte, Amarildo O Possesso, substituto de ninguém menos que Pelé. E na cultura, os sampistas Roberto Ribeiro, Wilson Batista e Jurandir da Mangueira, que marcou em versos as chagas da escravidão. Se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Essa é a Campos dos Goitacazes,
mas também a dos moçambicanos, dos angolanos e de tantos seres humanos sequestrados. Uma gente guerreira que ajudou a compor a história de uma cidade cujas maiores riquezas estão enterradas: seu petróleo e sua história. O negro se libertou e lá não tinha pra ele nem chibata e nem feitor. E lá não tinha pra ele nem senzala e nem senhor. Dentro de um canavial, o negro se libertou. Você também é protagonista dessa história. Curta, compartilhe e ajude a manter viva a memória da sua cidade.